Caríssimos, caríssimos, boa noite. Mais uma noite nos encontrando, nesse período em que só podemos nos encontrar dessa maneira. Hoje recebemos vários e-mails e mensagens no WhatsApp das pessoas falando: gente, morro de saudade de estar lá no santuário. Eu falei: eu também. Morro de saudade das nossas sessões mediúnicas. Falei: eu também. Morro de saudade de todos os nossos trabalhos. Falei: eu também. Mas precisamos entender que o momento é esse. Então, vamos nos manter tranquilos, vamos nos manter na paz e mantendo esses nossos encontros. E aqui avisando também aqueles que quiserem, na quinta-feira a gente tem feito uma aula vídeo, onde todos que querem participam juntos, ao vivo, todos nós, sobre a Gênese. Nós estamos estudando mais uma vez a Gênese de Kardec, para nos fortificar, né? Para nos dar mais conhecimento, para que possamos transformar esse conhecimento em aprendizado. Estávamos hoje muito ansiosos a saber exatamente que assunto traríamos para a nossa palestra da noite de hoje, uma vez que muitas sugestões têm aparecido. E eu sempre falo: não coloquem lá nenhum tema, porque somente a espiritualidade poderá dizer aquilo que será próprio a ser dito na noite de hoje. E nós vamos falar sobre algo que vem nos afetando de forma bastante clara nesses últimos tempos, nesse período que nos encontramos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez questão absoluta de colocar uma mensagem na parte da frente do livro, que diz assim: fé inabalável é aquela que pode olhar frente a frente a razão em todos os momentos da humanidade. O que isso significa? Que ele entendeu que a doutrina espírita, que a codificação espírita, que o ensinamento que esses espíritos estavam trazendo a todos nós, naquela época e que perdura hoje, perdurará infinitamente, vinha com um propósito muito claro: fortalecer a nossa fé. Melhor dizendo, não fortalecer aquela fé dogmática que nós trazíamos ainda, né, em nós, uma fé que não pensava, uma fé que não se via, uma fé escondida. Não. Ele vem mostrar que a fé se estabelece ante a razão porque utilizamos o nosso maior recurso, o recurso que na realidade nos difere de todas as outras formas viventes e de todos os outros reinos na Terra, que é a inteligência. Então nós somos a inteligência. E obscurecê-la foi o nosso maior erro durante muitos e muitos séculos. Então a doutrina espírita, lá no século XIX, veio nos chamar essa atenção, que o conhecimento, o saber chega através desse conhecimento, do uso da nossa inteligência, do uso desses nossos recursos, para que possamos sempre olhar a vida no momento que for, em qualquer situação que for, se sentir forte perante os grandes desafios. E achamos então que foi um tema muito apropriado para falarmos da noite de hoje. Há mais de 18 meses, vemos recebendo lá no nosso santuário mensagens de grandes espíritos, espíritos amigos, nosso querido mentor, vovô, que segundo Isabel escolheu um nome bastante interessante para se fazer conhecer, nosso querido vovô, assim como mensagens de Adolfo, bispo de Argel, de Isabel e de tantos outros espíritos, sempre nos trazendo uma mensagem que trazia referência à nossa fé. E num determinado momento, vovô foi muito claro e nos colocou simplesmente assim: meus queridos, meus filhinhos, a vossa fé será testada. Quando ele falou isso, todos nós, indiscutivelmente, todos nós trememos. Trememos e começamos a pensar: pronto, lá vem coisa. Mas nunca pensamos que isso poderia ser uma situação a todos. Achávamos que a nossa fé primeiro, em primeiro momento, seria testado nas nossas questões particulares, desculpa, nas nossas questões pessoais,
Ai, será que algum filho vai ficar doente? Será que alguém vai perder o emprego? Será que nós vamos cair num desespero? Será que teremos uma depressão? Tudo era motivo e várias pessoas vinham falar comigo: o que será que é isso que ele quer nos dizer? O que será que vai acontecer comigo? E eu falava assim: mas não acredito que seja nada tão pessoal. Nenhum espírito daria seu trabalho de trazer uma mensagem para as nossas questões pessoais, mas sim preparando-nos porque provavelmente algo baterá à nossa porta. Dito isso, pronto, começamos a entender que talvez o nosso santuário estivesse sofrendo algum tipo de intervenção espiritual negativa que viesse a colocar-nos em prova. Eu falei: não, esse santuário é sólido como uma rocha. E os espíritos que aqui estão são de uma grandeza absoluta. Nós estamos protegidos, mas estamos sendo preparados, inquestionavelmente. Estamos sendo preparados para algo. Não sabíamos que algo. Então, começamos a nos trabalhar nesse sentido. O tempo todo vinha aquilo: olha, gente, lembrem, a nossa fé vai ser testada, a nossa fé vai ser testada. Graças a Deus que eles nunca falaram que a vossa fé ficará abalada, simplesmente disse que seria testada. E hoje nós estamos aí, então, num teste absoluto. Todos nós, a humanidade inteira, sendo testada a fé. E que fé é essa? A fé em Deus somente? Não. Claro que primeiro a fé em Deus. A fé em nós, como humanos, como seres humanos, a saber que seremos capazes, totalmente capazes de vencer todos os desafios, de vencer todas as questões que são apresentadas. Temos vencido sempre, porque aqui estamos, século XXI, a humanidade existe. Existe com mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, e daí lembrando que André Luiz falou, para cada um encarnado, 5 desencarnados tem. Então vejamos a quantidade de espíritos que são considerados a população terrena, a população humana da Terra. E nós aqui estamos. Já enfrentamos inúmeros desafios, já enfrentamos inúmeras questões, mas esse que hoje enfrentamos tem uma característica interessantíssima. Ele não usa uma arma, ele não usa um elemento agressivo nesse sentido. Ele vem de forma calma, de forma inclusive invisível, e vem nos testando o quanto que nós acreditamos em nós mesmos, o quanto que nós acreditamos que somos capazes de fazer por nós. E aí vem esse questionamento. Estamos vendo, sim, em inúmeras pessoas que a gente percebe que a fé abalou. A fé abalou. As pessoas estão tensas, nervosas. Acabou? Não, deixa uma pausa. Uma pausa, por favor. Eu acho que não está passando. Como? Você ligou ali? Sim. Já tem pessoas aqui. Vocês estão, por favor, respondam se estão online, porque parece que aqui está dizendo que estamos ao vivo, temos 8 minutos e 55, 56, 57 segundos de gravação, né? Temos aqui participação de algumas pessoas. Eu gostaria de saber, por favor, que coloquem se está aparecendo. Nayara entrou. Nayara, nós estamos então ao vivo, porque apareceu, estamos escutando. Ótimo. Então, sigamos em frente, depois de uma breve interrupção tecnológica. Vamos lá. Então, o que é essa nossa fé? O que Kardec estava nos preparando já desde aquela época para enfrentar? Ao mesmo tempo, a gente vê a maravilha que os seres humanos estão fazendo. Gente, não está tendo um momento mais gratificante para a experiência humana do que aprender a olhar o próximo. Hoje, todo mundo está desenvolvendo essa capacidade, ou buscando desenvolver essa capacidade, olhar o próximo. Quantas e quantas frentes
quantas pesquisas estão vindo, quanto uso dos nossos recursos naturais, como espíritos hominais, estamos colocando a favor da nossa sobrevivência, de nós. Porque esse afastamento nosso temporário, essa quarentena, esse afastamento temporário do mundo, olha como o mundo reagiu. Então esse é o primeiro questionamento, como nós estamos no mundo. E aí uma amiga minha falou de uma forma muito querida, e entendemos isso perfeitamente bem. Quando alguém chegou e falou para ela, estou louco para voltar a minha vida, voltar ao normal. Eu falei assim, não volta não. Porque era essa vida, esse normal que fez esse problema todo. A gente tem que sair da quarentena por uma outra vida. Uma vida nova, uma vida com novos referenciais, novos paradigmas para encarar novos desafios. É nesse sentido que a gente fala de uma fé que não se abala. Porque apesar de todas as questões, nós estamos agindo para o nosso bem. Nós estamos agindo para o bem de todos nós. Sim, infelizmente temos visto várias pessoas apropriando desse momento de uma forma bastante equivocada. Apropriando para fazer referências, criar falsas notícias, colocar inúmeras notícias que só apavoram para que as pessoas tenham acesso. E a gente vê que muitas pessoas, conhecidos nossos, amados nossos, pessoas espíritas, católicas, evangélicas, budistas, pessoas de todas as frentes religiosas, de todas as doutrinas, quantos e quantos amigos que vêm a nós e falam, eu estou desesperado, eu estou com medo, eu estou apavorado. Que são as palavras que a gente precisa hoje compreender. Ter o medo é natural. O medo é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Segundo Leon Denis, num dos seus livros, publicados também no século XIX, Leon Denis fala das potências do espírito. São as potências do espírito, entre elas está o medo, como a raiva, o ódio, a vontade, o querer, o desejo, o querer e o amor. Mas o medo está lá. Por que o medo é uma potência? Porque o medo faz a gente sair da cama, o medo faz a gente se levantar, o medo faz a gente viver e faz correr atrás de uma vida que não nos ofereça nenhum perigo à nossa sobrevivência. Então, ter medo é natural. O medo nos impede de andarmos no parapeito de uma ponte. Então, o medo é a nossa sobrevivência. O medo é natural que tenhamos. Mas transformar o medo em pavor, em pânico, em desespero, é o que nós precisamos ver, não é? A gente precisa entender que existe uma diferença, existe um limite, e que esse limite, quem nos estabelece, é a nossa fé. Se ela abala, se ela treme, a gente entra no desespero. Se ela se fortalece, se nós nos entendemos capazes de superar, porque sabemos que nada nos vem que não seja importante para nós, que nada nos vem que não seja para o nosso aprendizado, e que, como Jesus nos falou, ninguém carrega um fardo maior do que pode. Então, a espiritualidade superior, Deus e todos os seus emissários, os seus destinatários, os seus amigos, como nosso Mestre Jesus e tantos outros, não permitiriam que tivéssemos hoje nessa situação, apesar de todos os erros que nós já cometemos, que não estaríamos nessa situação se não fôssemos capazes de carregar isso, se não fôssemos capazes de resolver isso, se não estivesse ao nosso alcance todos os elementos e todas as ferramentas necessárias para resolver. Isso é fé. Fé que vem pelo conhecimento. Fé que vem pelo saber. Fé que vem pelo pensar. Fé que se estabelece no momento em que questionamos, no momento em que nos colocamos à prova. E aí está a fé inabalável que Kardec falou lá no século XIX, na abertura
do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável. Essa fé falou-nos Jesus também, que se tivéssemos a fé, que fosse apenas do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda sabe que ele é um nada, mínimo. Essa fé seria capaz de transportar montanhas. Essa fé seria capaz de levar o homem para o seu futuro de uma forma correta, concreta e íntegra. Então é isso que estamos sendo chamados. Um dos grandes chamamentos do momento é esse. E é a pergunta que a gente tem que se fazer. Façamos essa pergunta de forma clara e honesta. Como que está a minha fé nesse momento? Eu estou me sentindo em pavor? Eu estou me sentindo amedrontada? Não com medo natural, mas amedrontada, ameaçada. Estou desesperando. Meu coração está sangrando. Não sangrando pela dor, mas sangrando pelo medo do que isso pode me atingir. Essa fé é agora que a gente precisa perguntar-nos onde ela está, como ela está, qual é a carinha que ela está se apresentando a todos nós. Estamos realmente preparados dentro de nós a esse desafio? Porque sem ela, sem a fé em Deus, neste que tudo sabe para todos nós, sem a fé na humanidade, que é fruto direto de Deus, que teve o Mestre Jesus, teve e tem e terá sempre o Mestre Jesus como guia, como orientador, como nosso fraterno coordenador, que está sempre junto a nós. Essa humanidade recebeu Cristo Jesus. Essa humanidade passou por tantas coisas e hoje chega ao século XXI, enfrentando, sem dúvida, um enorme desafio, mas um desafio que, como sempre falamos, não tem o propósito de fazer dizimar-nos, mas tem o propósito de nos educar. Farão a passagem através dessa doença aqueles que estão lá na sua conduta de vida, mas principalmente na história estabelecida e que foi estabelecido antes da sua encarnação. Então está lá, naquele momento em que nós nos sentamos naquela famosa mesa que Deus há de nos guardar sempre, naquela famosa mesa junto com os nossos mentores, lá na espiritualidade, eles falam: querido, preste atenção, preste bastante atenção. A sua encarnação está pautada nesses e nesses valores. As suas possibilidades para sucesso e para manter-se levemente estagnado são essas e essas. Os seus caminhos são esses. Você aceita esse desafio? Vamos então fortalecê-lo para que possa. Aí, como nós somos extremamente egóicos, orgulhosos e achamos que tudo sabemos, na maioria das vezes, e a maioria das pessoas fala: mas só isso? Não, eu quero resolver mais. Põe isso e aquilo outro. Eles nos olham com aqueles olhos de com enorme paciência, enorme compaixão e indulgência, fala: não, esse só tá bom e é suficiente. Então tá lá que nós enfrentaríamos isso aí, não é? E que alguns, pela lei da vida, passarão por essa pandemia atual e dela perecerão. Outros sobreviverão, mas a humanidade sobreviverá. Sobreviverá mais forte, sobreviverá mais sábia e certamente sobreviverá com o bem. Certamente o amor está se estabelecendo em nós, nesse momento, de uma forma doída, sim, para muitos até cruel, sim, mas foi a forma que nós escolhemos, foi a forma que nós aceitamos. Poderíamos alcançar o amor, a indulgência, a compaixão, o perdão, a misericórdia
pelos bons procedimentos, sem ser pela dor, mas pelos nossos caminhos, pela história que fizemos. A dor veio e ela então está sendo hoje uma enorme escola. E essa dor nos pergunta, ela nos exige a resposta que faremos todos nós hoje ao nos deitar. Como está a minha fé? Ela mantém-se firme na certeza absoluta que os desafios são importantes e que, encarnados ou desencarnados, venceremos, ou a fé se abala, porque o medo, a matéria, sobrepujando o espírito, vem dar-nos o pânico, o pavor e o desespero. Precisamos perguntar. Já fizeram essas perguntas? Quem de nós faz essas perguntas todos os dias? Eu acho que quase ninguém, né, gente? A gente não fica todo dia perguntando, vem cá, como é que está a minha fé? Você não acorda se perguntando, como é que eu estou de fé hoje? Estou nível baixo, nível médio, nível alto. Ah, hoje eu vou encarar a vida com a fé em que patamar? Não. E, bom, de repente até deveria ser o melhor, né? Se fizéssemos isso todos os dias, talvez a gente não precisasse fazer isso a ferro e fogo. Mas agora a gente precisa ver, e nós faremos, com certeza, nós faremos isso. Nós vamos encarar a nossa fé. Nós vamos encarar os nossos desafios com a fé que estabelecemos a nós mesmos. E esperamos de coração, por tudo que temos aprendido, por tudo que temos vivido, por tudo que essa doutrina de amor nos traz, por tudo que o Cristo já nos trouxe. Esperamos de coração pedinte fundo que a nossa fé esteja no alto, inabalável, que sabendo que passaremos por tudo isso e que vamos vencer. Como será o resultado ou essa vitória? Não sabemos. Não sabemos. Mas o não saber não nos tira o direito de crer que somos capazes de vencer. Como será essa vitória? A cara que ela terá? Não sei. A vitória é indo metade da população para o plano espiritual. A gente já foi lá tantas vezes, já voltamos de lá tantas vezes. Não precisamos pautar a vitória no número de pessoas que desencarnarão, mas sim pautar a nossa vitória para que a população na Terra, aqueles encarnados e os desencarnados, terem aprendido o amor, terem aprendido o valor da paz, terem aprendido o valor do bem. Se vamos estar aqui ou do outro lado, eu já falo, lá eu brinco, lá no santuário, olha, não se iludam. O dia que eu passar por lá de lá, no dia seguinte eu tô aqui dentro. Tô aqui dentro puxando as orelhas, puxando os pezinhos, entendeu? Puxando os cabelos, porque é o lugar que eu amo, com as pessoas que eu amo. E todo o amor, quando se estabelece, a fronteira da morte material inexiste. Nós somos os fraternos, que é o grande chamado da espiritualidade nesses últimos 18 meses, quando ele nos disse da nossa fé e quando rogou a todos nós: amem-se como irmãos, estabeleçam-se como fraternos, permitam que o amor, que a fraternidade faça ninho nos vossos corações, porque somente a certeza desse amor, a certeza, o saber desse amor é aquilo que nos mantém em pé, e é a fé que se nunca mais abalará, a fé que se tornará, por fim, inabalável diante de todo e qualquer desafio que a vida nos traga. Desafio que construímos, desafio que estamos resolvendo e desafio que venceremos. Que Jesus sempre esteja junto a nós, sempre. Aliás, Ele sempre está. E é o que a gente fala,
Jesus está junto a nós, mas nós precisamos estar junto a Ele, elevando os nossos pensamentos, as vibrações, as nossas sintonias do pensamento, dos nossos sentimentos. E aí então, através da prece, através das orações, das meditações positivas, nós vamos chegar nessas ondas onde moram, onde residem os espíritos superiores. Ali nos encontramos com eles. Ali abraçamos Jesus. Ali entramos naquilo que tanto desejamos, estar junto ao nosso Mestre. Vamos então elevar sempre os nossos pensamentos, na certeza absoluta dentro de nós que somos amparados, amados, desejados para o bem. Essa é a nossa forja, essa é a nossa matéria primeira, amor e bem. Então, não tememos, não tememos a vida com o que ela vier, com o que ela tiver, porque estamos preparados na nossa matéria primeira, o amor de Deus em nós. Nesse instante, para encerrarmos o nosso encontro fraterno da noite de hoje, eu queria ficar aqui a noite inteira, mas não posso. Ninguém aguenta, né? Quem é que vai me aguentar a noite inteira? Então vamos rezar, vamos fazer a nossa prece. Esses dias, no nosso estudo, pediram que a gente fizesse essa prece cantada. Eu peço perdão, eu juro que eu peço perdão desde já a todos vocês. Mas vamos orar, fazer a prece a Jesus, a prece a Deus, a prece que o Mestre, nas suas quarentenas, toda vez que subia ao monte para falar com Deus, trazia-nos um grande ensinamento. E um desses ensinamentos foi a belíssima, maravilhosa prece do Pai Nosso, a prece universal, a prece que se fala em todas as línguas, em todos os lugares desse planeta e também em muitos outros orbes, onde a presença de Deus é inquestionável. Então, vamos falar o nosso Pai Nosso. Aliás, vamos cantar o nosso Pai Nosso. E aí vocês vão falar na semana que vem se eu vou cantar ou não. Tá? Joguem ou pedrinhas assim, ou dedinhos assim, pra gente cantar, tá bom? Tô vendo aqui o Luiz me olhando com olhos desse tamanho. Fala, essa mulher é louca, ela vai cantar. Vamos cantar. Desafinados ou não, né, Laura? Desafinados ou não, nós temos a intenção de um coral lá no santuário, o coral do vovô. E a gente tem certeza absoluta que toda vez que a gente começa a cantar, a espiritualidade desaparece, coitadinhos. Eles não aguentam. Mas hoje a gente vai fazer, né, Laura? Laura, Fabinho, nós vamos cantar. E eles não vão desaparecer, certo? Então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Para encerrarmos, cantar a prece do Pai Nosso. Vamos fechar os nossos olhinhos materiais. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para ver diante de nós a doce presença do Mestre Jesus, junto a nós o tempo todo, acariciando-nos, abraçando-nos. Ele agora se coloca junto a nós. Ele então, tendo nos ensinado essa belíssima prece, nós vamos agora devolver a Deus e ao universo com todo o amor do nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Paz, fé e luz. Beijos. Até quarta-feira que vem. Saudades de todos.